Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Salmo capítulo 143, versículo 10. Esta oração foi sugerida pela perplexidade da mente do salmista. Ele estava sobrecarregado e não sabia o que fazer, e por isso clamou: Ensina-me a fazer a tua vontade, ó Deus. Ele havia chegado a um lugar onde muitas estradas se cruzavam e não sabia qual caminho tomar. Então, orou a Deus para que o guiasse no caminho indicado. Recomendo esta oração a todos os que possam estar profundamente confusos e ansiosos. Você exerceu seu próprio julgamento e talvez consultou amigos demais e ainda assim seu caminho parece completamente bloqueado. Então recorra a Deus com esta oração do seu coração. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. A vontade de Deus é que seu servo não convertido receba suas orações e instruções. Deus coloca homens em nosso caminho de propósito para que possamos fazer-lhes bem. Não tenho a menor dúvida de que muitos cristãos são levados a ir onde não escolheriam ir e a se associar com pessoas com as quais não gostariam de se associar, de propósito para que possam ser o meio de levar luz a lugares escuros e de levar vida de Deus a almas mortas. Portanto, se você fizer esta oração, ensina-me a fazer a tua vontade e realizá-la, você estará atento às oportunidades de servir ao Senhor. A oração me parece ter todo esse alcance e muito mais. Mas eu responderia a outra pergunta: qual é a intenção da oração quanto à maneira? Ela não diz: Senhor, capacita-me a fazer a tua vontade, mas sim, ensina-me a fazer a tua vontade. Como se houvesse alguma maneira peculiar de fazê-la que precisasse ser ensinada, como quando um jovem se torna aprendiz para adquirir um ofício. Senhor, eu me colocaria sob contrato com a tua graça para que me ensines a arte e o mistério de fazer a tua vontade. Como então a vontade de Deus deve ser feita? Deve ser feito com ponderação. Muitos cristãos não são nem metade da consideração que deveriam ser. Devemos viver a vida, não levianamente como a borboleta que voa de flor em flor, mas como a abelha que para e suga o mel e reúne doces suprimentos para a colmeia. Devemos ser seriamente zelosos e um ponto de fervor deve ser, com santo temor, para assegurar meu chamado, cumprir teu supremo conselho e sofrer toda a tua justa vontade e perseverar até o fim. Senhor, ajude-me a fazer a tua vontade, dedicando seriamente toda a minha alma a isso, não brincando em tuas cortes, nem fazendo da vida uma brincadeira, mas amando-te como meu entendimento. A vontade do Senhor deve ser feita imediatamente. Assim que uma ordem é conhecida, deve ser obedecida. Senhor, não me permitas consultar a carne e o sangue. Faze-me pronto e rápido de entendimento no temor de Deus. Ensina-me a fazer a tua vontade, como os anjos que mal ouvem a tua palavra, voam como chamas de fogo para cumprir os teus mandamentos. Sua vontade deve ser feita com alegria. Jeová não busca escravos para adornar seu trono. Ele quer que tenhamos prazer em fazer a sua vontade. Sim, a sua lei deve estar em nossos corações. Ó irmãos e irmãs, vocês precisam orar assim. Ensina-me a fazer a tua vontade, ou então errarão o alvo. Ensina-me a fazer isso constantemente, que eu não seja teu servo às vezes e depois fuja de ti. Faz com que eu faça isso, que eu nunca me canse. Quando amanhã me acordar, que me encontre pronto, e quando à noite me convidar para descansar, que eu te sirva até adormecer. Ensina-me a fazê-lo também, Senhor, universalmente, não apenas uma parte, mas tudo, sem negligenciar nenhum dos teus mandamentos, nem deixar de cumprir uma única parte da minha tarefa diária. Sou teu servo,
Faze com que eu seja o que um bom servo é para sua senhora, sem negligenciar nenhum dos cuidados da casa. Que eu seja vigilante em todos os aspectos. Ensina-me a fazer a tua vontade espiritualmente, não limpando o exterior de copos e pratos, mas obedecendo-te em minha alma. Que tudo o que eu fizer seja feito de todo o coração. Se eu orar, ajude-me a orar no Espírito. Se eu cantar, que meu coração cante música para ti. Quando eu estiver falando com os outros sobre o teu nome e tentando espalhar o sabor de Jesus, que eu não faça com minhas próprias forças ou com o espírito errado, mas que o Espírito Santo esteja sobre mim. Ensina-me a fazer a tua vontade intensamente, que o zelo pela tua casa me consuma. Ó, que eu possa me dedicar inteiramente a ela. Esta pequena oração cresce, não é mesmo? Rezem-na, irmãos e irmãs, e que o Senhor lhes responda. Mais uma vez, há qualidades necessárias que devemos buscar se quisermos sinceramente orar esta oração. Ensina-me a fazer a tua vontade. Então, você precisa ter decisão de caráter, pois alguns nunca fazem a vontade de Deus, embora desejam fazê-lo, e lamentam, dizem, que não podem. Decidem o que farão e aí termina. Ó almas esponjosas, alguns de vocês são tristemente apertáveis. Qualquer mão que os agarre pode moldá-los. Decisão é necessária, pois vocês não podem fazer a vontade de Deus a menos que saibam dizer não. Bater o pé e declarar que, aconteça o que acontecer, vocês não se desviarão do serviço ao seu Deus. Se o Senhor te ensinar a fazer a sua vontade, você também precisará de coragem. A oração praticamente diz: quando os meus inimigos me ridicularizarem, ensina-me a fazer a tua vontade. Quando me ameaçarem, ensina-me a fazer a tua vontade. Quando me tentarem, ensina-me a fazer a tua vontade. Quando me caluniarem, ensina-me a fazer a tua vontade. A ser corajoso com a bravura que resolve fazer o que é certo e deixa as questões com Deus. Ensina-me a fazer a tua vontade. Isso significa: dá-me resignação, mata em mim a minha individualidade, derruba, peço-te, o meu orgulho, faze-me disposto a ser qualquer coisa ou fazer qualquer coisa que queiras. É uma oração que exige humildade. Ninguém pode rezá-la a menos que esteja disposto a se curvar e lavar os pés dos santos. Ensina-me a fazer a tua vontade. Deixe-me ser ajudante de cozinha na tua cozinha, se assim puder glorificar-te. Não tenho escolha, senão que sejas tudo em todos. É também uma oração pela vida espiritual, e muito dela, pois o morto não pode fazer a vontade de Deus. Louvá-lo-ão os mortos? Acaso lhe darão graças os que descem à cova? Oh, não, irmãos e irmãs, vocês precisam estar cheios de vida se quiserem fazer a vontade de Deus. Alguns professas ainda não estão um terço vivificados. Espero que tenham uma medida de vivificação, mas ela não parece ter chegado aos extremos. Pode haver uma pequena vivificação no coração, mas não vivificou a língua para confessar a Cristo, nem vivificou a mão para dar a Cristo ou para trabalhar por Cristo. Eles parecem estar meios mortos. Ó Senhor, enche-me de vida, da sola do meu pé ao alto da minha cabeça. Pois como posso fazer a tua vontade, a menos que o teu Espírito me sature completamente, até que cada pulsação seja consagrada? Eu quero ser inteiramente teu. A oração, ensina-me a fazer a tua vontade, ela receberá uma resposta? Sim, irmãos, certamente obterá uma resposta de paz. Pois, em primeiro lugar, há uma razão para esperar isso. Tu és o meu Deus. Oh, sim, se estivéssemos pedindo isso a outra pessoa, poderíamos temer, mas tu és o meu Deus.
É um argumento abençoado, porque o maior supõe o menor. Se Deus nos deu a si mesmo, ele nos ensinará. Também é a maneira de Deus ensinar. Bom e reto é o Senhor. Portanto, ensinará o caminho aos transgressores. É uma qualidade de um homem bom desejar fazer outros bons. É supremamente a qualidade do Deus bom fazer outros homens bons. Quando penso no que o Senhor é, tenho certeza de que Ele estará disposto a me ensinar a fazer a tua vontade. Além disso, Ele prometeu fazê-lo. Instruir-te-ei, te ensinarei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. E novamente, Ele é glorificado ao fazê-lo, pois traz glória a Deus quando o seu povo faz a sua vontade. Portanto, posso esperar, por todas essas razões, que Ele me ensine a fazer a sua vontade. Mais uma vez, queridos amigos, a resposta precisa ser: ensina-me a fazer a tua vontade. Senhor, ninguém há que possa ensinar-me a tua vontade, a menos que tu a faças. Jamais aprenderei por mim mesmo. Esta erudição jamais adquirirei por acaso. Senhor, a menos que me segures firmemente e me ensines com a tua suprema arte, jamais aprenderei a fazer a tua vontade como desejo aprendê-la. Vejam, ele se afasta de todos os outros professores para seu Deus. Ele se entrega à escola somente de Deus. E há a oração. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Irmão, você precisa ter este ensinamento, ou então jamais fará a vontade de Deus. Nenhuma força da natureza, nenhuma inteligência da natureza jamais será suficiente para servir ao Senhor corretamente. Você precisa ser ensinado do alto. Há muitas maneiras pelas quais Deus responde a esta oração. Ensina-me a fazer a tua vontade. Já recebemos uma resposta maravilhosa. Ele nos deu Jesus Cristo como nosso exemplo. Não há ensinamento melhor do que o exemplo real. Se você quer conhecer a vontade de Deus, estude a vida de Cristo. O Senhor se agrada de nos dar cópias mais tênues dessa mesma vontade em seus santos. Leiam as biografias sagradas das Escrituras. Observem a vida santa daqueles que estão entre vocês, que vivem perto de Deus, e sigam-nos na medida em que seguem a Cristo. Eles não são cópias completas, há manchas e erros. Ainda assim, o Senhor os ensina. O Senhor ensina os jovens pela vida piedosa de seus pais e instrui a todos nós pelas biografias de homens e mulheres devotos. Mais uma vez, o Senhor nos ensina por meio de cada linha de sua palavra, e muitas vezes, quando essa palavra é ouvida ou lida com atenção, ela atinge a alma com grande poder e nos guia no caminho da vida. Além disso, o Senhor tem um jeito de nos ensinar por meio do seu próprio Espírito. O Espírito Santo fala em sussurros secretos àqueles que são capazes de ouvi-lo. Não é todo cristão professo que recebe as visitações do Espírito de Deus em advertências pessoais, mas há santos que ouvem uma voz atrás de si dizendo: este é o caminho, andai nele. Deus nos guia com seus olhos, bem como por sua palavra. Olhos abertos podem ver em um instante o que o Senhor quer dizer. Ele tem meios gentis. Seus tratos diários com ternura amorosa são guias para nós. Toda misericórdia é uma estrela que nos guia para o céu. Quando não estamos dispostos a ser guiados tão facilmente, Ele nos ensinará por meios rudes. O Senhor tem um freio e um chicote para aqueles que precisam. Ele nos restringirá por meio de aflição e enfermidade, e às vezes nos castigará severamente com perdas, lutos, depressão de espírito e coisas semelhantes. Mas de uma forma ou de outra, Ele ouvirá a oração por ensino, pois é uma promessa da aliança. Todos os teus filhos serão ensinados pelo Senhor.
Bem-aventurados aqueles a quem o ensinamento chega doce e suavemente. Pode ser assim, se estivermos dispostos a isso, mas certamente, se não formos guiados com ternura, Deus nos fará fazer a sua vontade, assim como os homens obrigam o novilho a fazer a sua vontade quando ele se rebela sob o jugo e precisa ser domado. O Senhor ouvirá nossa oração por instrução, mas pode não ser exatamente da maneira que deveríamos ter escolhido. Mas uma coisa, acredito que todos nós que conhecemos o Senhor já oramos a oração: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Agora, meu caro amigo, lembre-se de fazê-lo com sinceridade e saiba onde está, porque depois de oferecer uma petição como esta, você não ousa pecar. Você não pode dizer: ensina-me a fazer a tua vontade, e depois se entregar a diversões frívolas ou passar as noites em companhias vã e leviana, porque isso seria uma zombaria insolente de Deus. Ensina-me a fazer a tua vontade, você diz, e então se levanta e faz o que sabe ser totalmente contrário à sua mente e vontade. Que profanação desafiadora é essa? Novamente, não faça esta oração com reservas. Não diga, nem queira dizer: ensina-me a fazer a tua vontade em todos os pontos, exceto um. Este é um ponto em que rogo que me tenhas por desculpado. Receio que certos crentes não queiram aprender muito. Sei que não gostam de ler passagens específicas das Escrituras. Talvez as incomodem doutrinariamente, ou quanto às ordens da fé cristã, ou quanto às questões de disciplina eclesiásticas. Se não colam essas páginas para esconder a passagem desagradável, ainda assim, não gostam muito que elas sejam abertas. Preferem ler um versículo que se adapte mais à sua mente. Mas, irmãos, se você e um texto tiverem uma desavença, resolva diretamente. Não deves alterar o texto. Altere o teu credo, altere a tua vida, altere o teu pensamento com Deus, o Espírito Santo, a ajudar-te, pois o texto está certo e tu estás errado. Ensina-me a fazer a tua vontade significa, se orarmos honestamente, examinarei o livro de Deus para saber qual é a sua mente. Ora, muitos de vocês se unem à igreja em que foram criados, seja ela qual for. Vocês não se dão ao trabalho de examinar a sua igreja, se a sua igreja é bíblica ou não. Essa é uma maneira cega de agir. Isso não é obedecer à vontade de Deus. Saiba que o livro de Deus ensina. Examine as Escrituras. Muitos cristãos creem no que seu ministro prega porque ele prega. Não creia em uma palavra do que eu prego, a menos que você possa encontrá-la na palavra de Deus, à lei e ao testemunho. Se não falarmos segundo esta palavra, é porque não há luz em nós. Somos todos falíveis, embora ensinemos na melhor maneira possível e esperamos que Deus lhes ensine muito por meio de nós, ainda assim não somos inspirados e não pretendemos ser. Examine o livro de Deus por conta própria e siga o que encontrar lá, e nada mais. Aonde a Bíblia o levar, você é obrigado a seguir, e seguindo a sua orientação, você não andará nas trevas. Procure conhecer a vontade de Deus, e quando souber disso, coloque-o em prática e ore ao Espírito Santo para que tire da sua mente o ídolo mais querido que você conheceu, o pensamento que mais lhe agrada, se for contrário à vontade suprema do Deus eterno. Que o Senhor nos conceda que possamos orar assim e ser ouvidos assim. Infelizmente, pessoas não convertidas não podem orar conforme o meu texto. Elas precisam, antes de tudo, crer no Senhor Jesus Cristo, antes de poderem fazer a vontade do Senhor. Que todos vocês sejam levados a crer no Salvador e, quando o fizerem, que o Espírito Santo os guie a orar. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és
o meu Deus. O Senhor te abençoe, em nome de Cristo. Amém.